Oi, pessoal, uma boa noite a todos. Agora, efetivamente, a gente começando o nosso encontro hoje no dia 11 de junho de 2020. Na verdade, é o 11º encontro, tá? Coincidentemente ou não, 11º encontro no dia 11, ok? E sejam todos bem-vindos. A nossa temática de hoje será a interpretação de sonhos com base em Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e Bert Hellinger, né? Que são os pais, respectivamente, da psicanálise, da psicologia analítica e das constelações familiares sistêmicas, né? Então, vamos retomar aqui rapidamente os procedimentos. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para a convidada, nossa convidada especial de hoje, a Sandra, e aí ela vai se apresentar, depois retorna a palavra para mim, eu dou início à nossa temática, e aí eu vou parando por tópicos. Cada tópico eu paro, e aí vocês, caso haja dúvidas, a gente liguem o microfone, tragam a dúvida e a gente dá continuidade. Até terminar a minha parte, depois eu passo para a Sandra fala na parte dela, da mesma forma, no final ela para a gente tirar dúvidas e a gente, ao final, encerra fazendo um exercício, ok? Então, eu gostaria neste momento, lembrando que todo o material que a gente traz aqui, tudo é um material apenas exemplificativo, porque o tempo que a gente tem não permite que a gente esgote tema nenhum, tá? Então, o que a gente já conversou, as constelações familiares sistêmicas, a bioenergética, a hipnose, um pouco de Jung, tudo mais é apenas para que dá uma ideia para vocês, tá? Para que, em cima do material que vocês se interessarem, poder aprofundar. E também, um segundo objetivo lembrando que este é o nosso último encontro nesta formatação. Qual formatação? Que a gente trazer temas teóricos aqui para a nossa conversa. A partir do nosso próximo encontro, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a constelação familiar sistêmica em grupo, online e secreta, ok? Mas essa será a segunda fase. Em outras palavras, toda esta primeira fase foi uma fase de preparação para essa segunda fase, que é a constelação familiar online na prática, beleza? Então, com essas palavras, eu passo a palavra para a nossa querida amiga, convidada especial, a Sandra. Por favor, Sandra, por gentileza, ligue o seu microfone e se apresente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sandra, eu sou de São Paulo, sou formada em letras e em psicanálise. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse grupo com vocês e agradecer em especial a Anastácio, porque quando eu vi que o último tema seria interpretações de sonhos, eu falei com ele se eu poderia apresentar os livros que eu escrevi, e ele gentilmente me cedeu esse espaço para falar um pouquinho dessa minha experiência como escritora e psicanalista. No meio desse caminho aí, eu fiz um curso específico sobre interpretações de sonhos e eu adquiri tanto material que acabei escrevendo uma trilogia mais um. Então, hoje eu tenho 4 livros editados. E obrigado por me receberem. Sandra, mostre aí para a gente a capa dos livros e diga qual o nome de cada livro. Pode ser? Tá, vou falar então, pode. Eu vou começar primeiro mostrando para vocês a trilogia, né? Essa trilogia foi feita em parceria. Então, o primeiro livro da trilogia é o Sonhando em Campo Florido. Tá dando para ver? Sonhando em Campo Florido, que fala de amizade entre duas amigas que vivem de acordo com as interpretações dos seus sonhos. O segundo é o Sonhando em Campo Minado. Sonhando em Campo Minado. Fala das interpretações de sonhos dos maridos dessas duas amigas e fala também do comportamento masculino. O terceiro da trilogia é o Sonhando em Campo Dourado.
ok? Que fala sobre as amigas já na terceira idade, indo em busca do self. O quarto livro, que é o meu de trabalho agora, que eu estou trabalhando com ele no momento, é o Spa dos Seus Sonhos, que conta a história de 7 personagens que têm seus sonhos interpretados pelo próprio spa. É o local onde que eles foram passar um período para relaxamento. Então, nesse livro aqui tem 7 sonhos interpretados, que é a escada, o carro, voar, a nudez, o abismo, sonhar com fezes e sonhar que está sangrando. Todos eles estão interpretados e têm surpreendentes conclusões. Eu tenho ele também, eu passei ele na versão em inglês, de Spa of Your Dreams, e ele está na Amazon.com. Mas se alguém se interessar, pode falar comigo que eu mando para vocês em PDF, tá? O custo deles é R$15, tá? Qualquer um. E aí, quando vocês lerem os livros, né, provavelmente terão uma predisposição para sonhar. E é como se você ativasse o seu inconsciente, né, quando você começa a falar muito desse assunto. E aí, se vocês quiserem, vocês podem me enviar um WhatsApp contando o sonho que vocês tiveram nesse tempo aí que vocês estão nesse assunto, né? Aí vocês me mandam o sonho, eu faço a interpretação para vocês e mando de volta, né? Claro que essa interpretação poderá ser um pouco superficial, né? Porque o ideal é a pessoa estar em terapia. Mas, de repente, se vocês se identificarem com algum problema ou alguma coisa que incomoda, como aconteceu com as personagens, né, desse livro aqui, do Stark, aí isso poderá ajudar um pouco. De alguma forma, eu consigo ajudar um pouquinho, ok? Tem um vídeo também de apresentação do livro que eu vou estar colocando no grupo, tá? Para vocês assistirem, ok? Obrigada, viu? Ok, Sandra. Por me receberem. Gratidão aí pela apresentação. Gratidão. Daqui a pouco a Sandra volta para esmiuçar mais aí a questão dos livros dela e dos sonhos. Então, pessoal, vamos dar início efetivamente aí com o nosso material, mas eu gostaria que a gente, como de praxe, que a gente fizesse uma pequena e rápida meditação apenas para que a gente entre num estado de maior tranquilidade durante a nossa reunião. Então, eu peço que vocês fechem os olhos e acompanhem a minha voz e a respiração de vocês, tá? Inspirando, expirando normalmente, no ritmo de cada um. Inspira, expira. Inspira, expira. Vamos baixando a frequência cardíaca, vamos baixando a pulsação, cada vez mais lento, cada vez mais tranquila. Vamos deixando a suavidade, a graça entrar no corpo. Imaginemos uma luz vinda do céu, entrando pela nossa cabeça, cada vez mais nos iluminando, nos relaxando, relaxando os músculos da cabeça, relaxando os músculos da face. Inspira, expira. Relaxando os músculos dos ombros, relaxando os músculos abdominais. Inspira, expira. Relaxando os músculos das pernas, relaxando os músculos dos braços. Inspira, expira. E agora, plenos de iluminação e em sintonia com essa simbologia do Dia dos Namorados, vamos lançar luz para os nossos entes queridos, para o marido, esposa, pais, filhos, irmãos, todas aquelas pessoas que nos são caras e também todas aquelas pessoas que nós nem conhecemos. E assim o mundo fica mais brilhante, o mundo fica mais saudável e o mundo fica mais em harmonia. Inspira, expira. Inspira, expira. Beleza, pessoal, vamos abrir os olhos para dar início à nossa conversa. Antes de falar de interpretação de sonhos,
Vou trazer dois temas aqui que talvez eu acho que seria importante destacar até para a nossa próxima fase, que será a constelação familiar sistêmica em grupo. É o seguinte, hoje eu fiz uma gravação a pedido que tratou do tema das três ordens do amor. E me foi pedido que destacasse os problemas mais usuais que acontecem, os descumprimentos às leis ou ordens do amor. Então eu destaquei esse exemplo na gravação e eu queria trazer aqui para vocês, para que a gente verifique quais são os tipos mais comuns de descumprimento da lei. Então vamos lembrar. Primeira ordem do amor é a ordem do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer a seu sistema. Segunda ordem do amor é a ordem do equilíbrio, ou seja, há que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. E a terceira ordem do amor é a questão da hierarquia. Quem chega primeiro tem prioridade por quem chega depois. A gravação de hoje foi em harmonia com a questão do Dia dos Namorados, foi relativo ao amor conjugal. E é esse exemplo que eu gostaria de dar aqui para vocês. Então, o primeiro exemplo mais comum na minha clínica de desrespeito e infringência à lei do pertencimento é o seguinte. Imaginemos que o indivíduo chegue na relação, tem um case, e aí, eventualmente, por algum problema, ou venha se separar, e divorciar e venha casar novamente. Ou então não precisa nem ter casado, ele pode ter tido um namoro de longa data, um noivado de longa data. E é importante destacar aqui, exemplificar aqui apenas que haja um relacionamento anterior. E aquele relacionamento anterior foi desfeito. E a pessoa começa um segundo relacionamento. Então, o que é que acontece? Se a pessoa que teve um ex-parceiro tem alguma questão não resolvida com o ex-parceiro, aquela questão tende a complicar para o próximo relacionamento se o parceiro anterior não for devidamente honrado. Porque veja bem, se a pessoa tem um relacionamento e ocorre qualquer problema e essa questão não é bem trabalhada, então a tendência é que a pessoa tenha um sentimento denso para com o ex-parceiro e esse sentimento denso normalmente refere-se a uma exclusão. Então, esse tipo, todo ex-parceiro, ex-namorado, ex-noivo, ex-marido, ex-qualquer coisa, há que ser honrado. E o que é honrar? É a pessoa ter um lugar para ele no coração. Um local de gratidão, um local onde a pessoa faça uma reverência pelo aprendizado que ele ou ela teve com o ex-parceiro durante o tempo. Só assim a pessoa vai estar liberto ou para começar uma nova relação. Então, esse é o exemplo com relação ao pertencimento. Com relação à segunda ordem do amor, que é a ordem do equilíbrio. Então, aqui, o caso mais comum é o seguinte: a pessoa entra numa relação e o ideal é que haja 50% de doação emocional para cada parceiro. Se um parceiro der mais do que 50%, o outro parceiro tende a cada vez doar menos. Porque a leitura que o outro parceiro faz é o seguinte, eu não estou precisando doar nada e estou recebendo muito. Então, ele vai tender a cada vez diminuir a doação. E isso vai, a médio e longo prazo, criar um desequilíbrio para a relação e pode causar grandes problemas. Seu segundo exemplo com relação à lei do equilíbrio. Terceiro exemplo com relação à ordem da hierarquia. Vamos supor que um casal se junte, ou seja, os dois chegam ao mesmo tempo na relação. Aí o que acontece? Eles venham a ter filhos. Vamos criar um exemplo hipotético aqui. A mãe passe a dedicar mais tempo do que o devido à criança por qualquer motivo, uma eventual projeção de uma carência ou qualquer outra coisa. Então, se não houver o equilíbrio na relação da doação e o marido for de uma forma ou de outra excluído, isso também vai causar desequilíbrio e tende a dar problema lá na frente. Então,
são esses os exemplos clássicos de desequilíbrio com relação às 3 ordens do amor. E aqui eu já dou a primeira parada para quem tiver alguma dúvida com relação a esta temática, trazer perguntas. Quem quiser, ligue o microfone, por favor. Ok? Podemos seguir? Tássio? Opa, pois não? Quem Oi, é a Paula. Opa, Paula, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Eu tenho uma pergunta. Quando esse desequilíbrio, no caso da mãe e do pai em relação aos filhos, não é, deixa eu ligar meu vídeo, não é reconhecida de alguma forma por um dos parceiros, como que você pode buscar o equilíbrio da sua parte, mas não o equilíbrio da outra pessoa? Por falta de consciência, ou necessidade, ou entendimento. Primeiro, deixa eu ver se eu entendi, Paula. Então, um casal que eles não, um dos dois não tem o quê? Por favor, repita. Não, um dos dois não tem o equilíbrio, ou os dois não têm equilíbrio, mas um deles está buscando o equilíbrio na relação, para que os filhos não estejam acima dos pais, né, na ordem do amor. Um dos dois busca o equilíbrio, né, para reorganizar a hierarquia, mas o outro não tem consciência ou não vê isso como uma importância, ou por falta de entendimento, conhecimento, ou até mesmo necessidade, porque vê a informação de um outro ângulo. Como que você pode buscar o equilíbrio do seu lado, mas tudo bem que isso depende da gente, mas existe os outros 50% está desequilibrado de alguma forma. Ótimo, excelente. Veja bem, esse exemplo que você deu é um aspecto, mas existem outros tipos de aspecto no qual uma pessoa do casal, né, um componente, um parceiro do casal cresce, vamos supor, financeiramente, vamos supor, intelectualmente, vamos supor, em termos de autoconhecimento, e o outro, de alguma forma, decresce ou estagna, tudo mais. Todas essas discrepâncias com relação a casal são perigosas. São perigosas porque a médio e longo prazo podem gerar problema. Então, se uma pessoa está intelectualmente decidida a se equilibrar, reorganizar seu sistema e está fazendo a parte dela, tá? É ótimo, beleza para ela. Agora, se o outro, por qualquer problema que não nos cabe julgar, decide não fazer isso, há um nível potencial de problema. Agora, a boa notícia para você é a seguinte, ó, quando um dos dois já faz, e invariavelmente está ajudando o outro. Mesmo que ele não possa substituir a vontade do outro, mas aquela energia construtiva, aquela energia de amor, ela contagia todo o ambiente. Então, em outras palavras, keep loving. Show do... Thank you. Okay. Pessoal, vamos passar para o próximo tópico, que é também dentro, ainda na constelação, que eu acho importante, porque a gente vai precisar na próxima fase, na fase da prática. É o seguinte, ó. Bert Hellinger nos ensina que no processo terapêutico, aqui eu vou falar em termos terapêuticos, mas vocês projetem, principalmente para quem não é terapeuta, para todos os ambientes ou as interações de vocês, né? O terapeuta, ao receber um paciente ou ao escutar uma história, ele deve se esvaziar totalmente e usando as palavras de Bert Hellinger, procurar o centro vazio. O que é isso, centro vazio? Centro vazio é aquele lugar que o terapeuta deve buscar, emocional, intelectual, de isenção de julgamento, isenção de vontade e isenção de qualquer coisa em relação ao paciente, inclusive da isenção de curá-lo. Tá? O terapeuta não deve ter qualquer desejo em relação ao paciente, inclusive o desejo de curá-lo.
ele deve se postar no centro vazio. É a partir desse centro onde surgem as ideias, surgem os impulsos, surgem as soluções que serão aplicadas no processo terapêutico. Pronto, essa é a visão de Bert Hellinger para a questão do terapeuta. Agora imaginem vocês se a gente conseguisse fazer isso no dia a dia. Nas conversas com a família, nas conversas com o parceiro, em todas as nossas relações, buscar uma posição de não julgamento, buscar uma posição de equilíbrio sereno. Perceba como a nossa vida poderia ser diferente com relação a isso. Alguém tem alguma pergunta com relação a esse tópico? Principalmente os terapeutas, futuros terapeutas? Aí, se não tiver, a gente entra nos sonhos propriamente dito. Eu já adianto que esta é uma postura que traz uma certa dificuldade para quem está começando no treinamento, mas é uma postura que certamente trará uma clareza. Alguma pergunta? Beleza, então vamos nós dar início. Eu tenho. Opa, pois não. Desculpa, tá? Sou eu de novo. Paula, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Nesse caso, então, você se coloca, né, a pessoa que está tentando não julgar ou até mesmo dar opinião em assuntos alheios, o que seja, é um exercício mental, é uma coisa que você se conversa com você mesmo e se previne ou se como que eu vou colocar? É uma posição que você não se permite a colocar numa situação alheia? Ou você... Como a gente exercitar esse exercício mental sem se envolver num julgamento? Beleza, excelente. Gratidão. Na parte prática, gratidão. Veja bem, Paula, o que eu falo, quando eu falo isso nas minhas aulas, com meus pacientes, parece que eu estou falando de outro planeta, um assunto de outro planeta. Tá? O pessoal não sabe nem o que é isso, não julgar. Tá? Mas é algo que deve ser buscado. Então, sim um exercício mental. E é um exercício mental que tem que ser feito com extrema disciplina e diariamente. Não é uma coisa que se adquire de um dia para outro. Agora, uma coisa eu garanto. A partir do momento que você está suficiente treinado nisso, isso já passa a incorporar com você. E aí a gente vai falar de um tema nas nossas práticas da constelação familiar que se chama ressonância mórfica. O que é ressonância mórfica? É o movimento que o campo faz para alterar alguma coisa a partir de um novo hábito. Então, deixa eu explicar mais ou menos o que é isso. Todas as características de uma pessoa ou de um sistema, elas são adquiridas. E elas são adquiridas através de repetição de comportamento. Se esse comportamento que está sendo repetitivo é um comportamento viciado, ele tende a criar, obviamente, uma energia viciada, uma energia estagnada que vai gerar sofrimento para o sistema. Perceba, se alguém do sistema resolve em algum momento criar um novo hábito curativo, então esse movimento de quem está fazendo esse novo hábito curativo vai criar uma ressonância mórfica e vai influenciar em si, obviamente, no seu padrão, mas também no padrão do sistema. E, de certa forma, isso tem a ver com a resposta à sua pergunta anterior. Você lembra que eu disse para você, se você se melhorar, você melhora todo o teu sistema. E sem dizer uma palavra, Paula. Apenas pela ressonância mórfica. É a questão do exemplo. Então, fundamental na compreensão da ressonância mórfica é mudança de hábito. Se você muda um hábito, tudo muda. Tudo muda não só em relação a você, como em relação a todos do teu sistema. Beleza? 100%. Ótimo. Gratidão. Então, pessoal, vamos começar efetivamente então, a questão da interpretação de sonhos. Eu preparei uma colinha aqui, já que nós vamos falar de 3 autores, né? Vamos falar de Freud,
vamos falar de Jung e vamos falar de Bert Hellinger, mas para quem me conhece, sabe que a minha ênfase é sempre em Bert Hellinger, né? Vou citar Freud e Jung apenas aqui porque foram eles que começaram essa questão da interpretação de sonhos, mas a ênfase nossa vai ser em Bert Hellinger. Então, Freud dizia o seguinte, ó, o cerne do pensamento de Freud para a interpretação de sonhos é o seguinte: sonho é uma realização de desejo. Resumindo, esses 2 livros aqui de Freud, aqui deve ter mais ou menos umas 700 folhas. Poderia ser resumido nesta frase: sonho é uma realização de desejo. E aí, o que é que ele diz? Que o inconsciente, tá, manifesta durante o sonho um aspecto que o indivíduo desejou ou deseja. Ok? Então, essa em linhas gerais o pensamento de Freud. Aí ele traz mais outras informações. Por exemplo, origens dos sonhos. Então, existe a origem remota e a origem recente. Sempre tem esses 2 componentes, segundo Freud. A origem recente do sonho são as 24 horas anteriores à noite do sonho, ao sonho. Tá? Então, o dia anterior ao sonho. E a origem remota são os componentes arcaicos, normalmente ligados à infância, que não foram devidamente elaborados. E aí, o que é que acontece? Acontece o trabalho onírico. O que é que faz o trabalho onírico? Ou então, elaboração onírica. O que é que faz a elaboração onírica? Mistura esses componentes do dia anterior com os componentes lá do passado arcaico, cria uma história um pouco desconexa para passar uma mensagem. Okay? Então, basicamente, esse é o trabalho onírico. Ele também cita que existem 2 conteúdos. Vejam bem, a primeira parte é a origem e agora nós estamos falando de conteúdo. Conteúdos são os conteúdos manifestos e os conteúdos latentes. Então, o que é um e o que é o outro? Conteúdo manifesto é aquilo que é evidente no sonho. E conteúdo latente é o que tem por trás daquela história. Tá? Qual é a representação disso? Então, lembrando que desde Freud já se tem essa ideia de que sonho nós estamos falando em simbologia. Tudo é simbologia. Tá? Pouca coisa num sonho é literal. Tá? Então, esses aspectos mais importantes. Outro ponto aqui que eu pensei de Freud é o seguinte: todo sonho é egoísta. Então, o indivíduo só vai sonhar com as coisas dele. Aí vocês poderiam perguntar assim: não, mas eu tô com uma preocupação na saúde com a minha mãe, então eu sonho com a doença dela. Beleza, mas o indivíduo não está sonhando com a doença da mãe. O indivíduo está sonhando com a preocupação do indivíduo em relação à doença da mãe. Então, todo sonho é egoísta. Outro detalhe: o personagem principal no sonho é o sonhador, mesmo que não esteja caracterizado. Tá? Então, não há essa possibilidade de alguém sonhar com os interesses alheios. Sempre é com o próprio interesse. E o último ponto que eu reservei aqui de Freud é o seguinte: o sonho, segundo Freud, está a serviço do princípio do prazer e princípio do desprazer. Ou seja, o princípio do desprazer é a busca do prazer e a fuga do desprazer. Tá? Tem muito mais coisa de Freud para contar, mas eu pensei esses principais. Já Jung eu resumi somente em uma palavra. É o seguinte: Jung entende que, como Freud dizia que sonho é realização de desejo, Jung dizia que sonho é um processo compensatório. Então, o que é que ele quer dizer? Que o inconsciente compensa o consciente.
E essa visão dual da psique é típica de Jung. Ele sempre entende o mundo e, obviamente, a psique através do dualismo. Então, um em contrapartida ao outro. Então, ele diz que o sonho é um processo de compensação das necessidades ou dos eventos conscientes. Beleza? Também a gente vai mais na frente ver alguns exemplos. E, obviamente, tá? A gente tem que lembrar, quando a gente fala de Jung, aquele conceito de complexo de Jung é fundamental para a interpretação de sonho. Por quê? O que é o complexo? Complexo é aquele centro de energia emocional que tem dentro da psique, que lá vai se juntando toda a energia do que não foi resolvido. Então, por exemplo, uma questão que eu até já comentei em outras conversas nossas, vamos supor uma mulher que tenha sido violentada quando criança, então criou um trauma, ela coloca como um complexo a questão da violência e todo evento que tiver alguma relação na vida dela com esse fato central vai agregando dor. Então aquilo se torna um complexo. Aquele complexo será um dos elementos que darão início ao processo onírico, ao processo da criação dos sonhos. Tá? E finalizando, Jung entende então que quanto mais equilibrado, quanto menos complexo o indivíduo tiver, ou quanto mais resolvidos os seus complexos tiverem, tá? Menos haverá a necessidade de compensar. Os sonhos serão mais serenos. Uma frase que ele usa, que ele diz mais ou menos o seguinte, ó, o sábio iluminado não precisa sonhar. Bom, vamos falar agora de Bert Hellinger. Seguinte, para falar de Bert Hellinger, ele tem uma visão bem diferente. Eu vou precisar falar também de duas posturas que a gente vai ver na prática que o indivíduo não pode ter se quiser realizar a constelação familiar. Isso aí o Bert Hellinger nos salienta e destaca com bastante veemência. Primeira postura, intelectual ou emocional, é o vitimismo. Quem quiser fazer a constelação familiar não pode ter essa postura de vitimismo. Segunda postura emocional é espectador. Quem quiser fazer a constelação familiar não pode estar de espectador. O que é o espectador? É aquele que não quer se envolver. Quem não quiser encontrar as suas sombras, não faça a constelação familiar. Tá? Constelação familiar é um processo terapêutico de cura. Para processo terapêutico de cura, precisa de duas coisas básicas: respeito e humildade. Nós vamos abrir, a partir da próxima fase, nós vamos abrir os campos morfogenéticos. Abrir campo morfogenético é como se fosse realizar uma cirurgia energética. O indivíduo, a pessoa, tem que estar totalmente entregue e tem que estar totalmente à disposição das forças do campo. O vitimista ou o espectador, nenhum nem outro está à disposição do processo de cura. Um está buscando se justificar e o outro está buscando se isentar. Anastácio, o que é que isso tem a ver com a interpretação de sonhos segundo Bert Hellinger? Chegaremos lá. Bert Hellinger nos diz que existem 4 tipos de sonho. Tem mais, mas eu selecionei esses 4. Tá? Sonhos, existem os sonhos primários, os sonhos secundários, os sonhos sistêmicos e os metassonhos. Para a gente entender isso, eu vou explicar antes que Bert Hellinger nos fala também que existem sentimentos primários, sentimentos secundários, sentimentos sistêmicos e meta-sentimentos. Então vamos lá. Vamos começar explicando o sentimento, que fica mais fácil entender os sonhos. Né? O que é um sentimento primário? Vamos supor
que alguém muito querido da família de alguém venha a falecer. Esse indivíduo entra num processo de luto. O luto é um processo normal para uma perda, certo? Só que o luto, ele tem um tempo. Tem um tempo para terminar. Se o indivíduo não estiver bem emocionalmente, vamos supor, por outras questões, carências, problemas outros, o que é que tende a acontecer? Aquele luto, que é um sentimento primário e normal, a partir de uma perda, pode se transformar em culpa, dores, ansiedade, depressão e tudo mais. Tudo isso que eu falei são sentimentos secundários. Eles não são normais. Eles são feitos a partir de um sentimento primário, porque a pessoa não estava bem, psicologicamente falando. Então, vocês entenderam, sentimento primário e sentimento secundário. O que é, então, um sonho primário e um sonho secundário? A mesma coisa. Sonho primário é aquele sonho que se relaciona a um sentimento primário. Então, por exemplo, a pessoa, esse caso aí, teve uma perda, entrou no processo de luto, e aquela noite, a noite da perda, por exemplo, ele vai ter alguns sonhos sombrios, algum sonho de tristeza, algum sonho que relaciona essa temática. Isso é um sonho primário. Vamos dar outro exemplo. Passou o tempo, o indivíduo desenvolveu uma depressão. E aí, nesse período da depressão, a pessoa vai sonhar com outras coisas que se referem a uma tristeza prolongada, a um processo complicado. Isto é um sonho secundário, porque está ligado a um sentimento secundário. Eu vou já abrir para a pergunta. Sonhos sistêmicos. O que é um sonho sistêmico? Vocês lembram que eu disse para vocês em outros encontros nossos que movimentos sistêmicos, sentimentos sistêmicos, são aqueles sentimentos que um indivíduo tem, mas não lhe pertence. Ele está vivenciando algo que pertence a outrem do sistema. Seja o pai, seja a mãe, seja o avô, seja o bisavô, seja quem quer que seja. A pessoa tem uma demanda emocional, uma demanda psicológica e o indivíduo incorpora. Esse sentimento sistêmico vai se apresentar no sonho como um sonho sistêmico. E aí eu vou dar um exemplo que Bert Hellinger nos ensina neste livro aqui. A simetria oculta do amor. Então, um exemplo clássico. Ele disse que um paciente dele, certa feita, chegou e disse que tinha sonhado que tinha entrado num porão e neste porão ele tinha encontrado lá uma criança recém-nascida toda esquartejada, com o braço cortado, cabeça cortada, perna cortada, né? E aí levou esse sonho pro Bert Hellinger. Aí Bert Hellinger perguntou o seguinte: seus pais fizeram algum aborto? Ele falou, não sei. Pois cheque com eles. Ele saiu da consulta, ligou para os pais, aí o pai disse assim, vem aqui que esse assunto é importante que a gente converse pessoalmente. E aí contou o seguinte, que após ele nascer, a mãe dele teve uma complicação no parto e os médicos sugeriram que deveria sacrificar a criança, senão ele ia morrer, ela ia morrer a criança e a mãe ia morrer. E aí eles fizeram um procedimento cirúrgico que cortaram a criança dentro do ventre materno, cortaram os braços, cortaram as pernas, cortaram a cabeça e retiraram por partes a criança. Então perceba, o paciente, o sonhador, né, não presenciou aquilo. Aquilo não era dele, aquilo era dos pais deles, mas ele teve um sonho sistêmico, ou seja, um sentimento que não era dele, era dos pais, mas ele incorpora por pertencer ao sistema. E o interessante é que quando ele diz aqui no livro,
que esse paciente, tudo na vida ele tinha tido em dobro. Ele tinha 2 carros, ele tinha 2 casas, e tudo ele fazia em dobro e nunca soube o porquê. Percebam, um sentimento, uma necessidade sistêmica, que é projetada num sonho sistêmico. Quarto e último tipo de sonho que eu reservei aqui são os metassonhos. O que é um metassonho? Metassonhos são aqueles sonhos que a alma do indivíduo tem, que a alma do indivíduo reconhece como uma fonte de inspiração. Tá? Aí, Anastácio, o que é que isso tem a ver, os sonhos, com aquele negócio que você falou no começo, com as posturas que o indivíduo não deve ter com relação à constelação familiar? Vitimização e espectador. É o seguinte, lembram que eu falei dos sonhos primários e secundários? Quem tem sonhos secundários normalmente é o espectador, porque ele não se dispõe a entrar no processo de cura. Outro exemplo, agora o exemplo contrário. Quem se dispõe a entrar num processo de cura, quem se dispõe a encarar o processo de cura com respeito e humildade, ele tem os metassonhos. O que é o metassonho? O indivíduo tem um problema, tem uma questão a ser resolvida, e aquela questão aparece como um insight, como um metassonho. Mas isso só ocorre pela postura emocional dele. Pessoal, já falei muito, vou abrir aqui só para 2 perguntas no máximo, para a gente passar para a nossa querida convidada, senão ela não fala. Alguma pergunta? Vamos lá, estou vendo aqui no bate-papo, mas quem quiser ligar o microfone... Quem quiser ligar o microfone pode ligar, enquanto eu leio essa pergunta do bate-papo aqui. Eu vou ler essa pergunta aqui enquanto alguém formula outra. No caso... Oi, Tássio. Opa, diga, Simone, diga. Pode dizer. Oi, Simone. Cadê você? Tássio, Opa, tô ouvindo. olha só, você podia... Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você podia responder aqueles meus 2 questionamentos? Opa, por gentileza, eu sei que não me tem lembre. nada a ver com o sonho. Não, mas me lembre, posso? Me lembre. E aí, Simone, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder a pergunta da Simone, depois a gente passa para a Sandra, e ao final a gente responde as perguntas do bate-papo. Pode ser? Por causa para deixar a Sandra falar. Pois não, Simone? Seguinte, você falou sempre do amor que cura, né? Então, por exemplo, eu te questionei o seguinte, como que, por exemplo, né, que esperam, vamos supor... Falhou, Simone, não ouvi. Simone, falhou. 4 meses perdem a criança. Certo. Você sempre... que com 3 meses, mais ou menos, 4 meses, perdem a criança. E aí... Simone, tá falhando, não ouvi. Simone, teu sinal tá falhando, não tá legal. Simone? Oi. Oi. Vamos lá de novo. Tente aí falar. Não, eu te perguntei como que funciona essa criança muito esperada e os pais perdem. E você fala que isso é sempre culpa dos pais, né? O aborto. Então vamos lá. Eu acho que eu já entendi, apesar do sinal tá ruim. Ó, vamos retomar o tema aborto. Não, talvez eu tenha me expressado de uma forma equivocada, tá? Quando eu falei no aborto que cria um passivo para o sistema, este é o aborto provocado. O aborto natural não há que se falar das mesmas consequências que tem para o aborto provocado. Beleza? É isso? Isso.
Tá bom, eu achei que tinha a mesma coisa. Não, são coisas distintas. A questão, basicamente, aí é a intenção, Simone. Se não há intenção... Eu acho que eu fiquei tão nervosa que agora eu esqueci. Tá certo. Não havendo intenção, há quem entenda diferente, mas a minha leitura é essa. É a vinculação à intenção. Se não há intenção, não há consequência. Tá? Era só isso? Tem a outra, mas eu esqueci agora. Eu acho que é porque eu fiquei nervosa. Então, no final... Depois eu pergunto, eu vou lembrar lá e vou ver. No final, a gente pergunta também. Pode ser? Tá bom. E aí, Eli, no final a gente responde essa tua pergunta, tá ok? Vamos passar agora para a Sandra, para ela falar a parte dela. No final, a gente vamos colocando todas as perguntas aqui no bate-papo. Depois do que a Sandra falar, a gente retoma os esclarecimentos. Então, Sandra, por favor, ligue o microfone, a sua parte agora. Pode ligar, Sandra. Sandra, não ligou. Deixa eu ver se eu encontro você aqui para ligar. Peraí. Tem muita gente aqui na sala. Ok, Sandra, pode falar. Foi ativado, ok? Eu ativei, tá, pode falar. Ok, então, vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouco da importância dos sonhos, tá? A minha temática é mais voltada para Jung, tá? Jung é o meu principal, né? Então, o que é sonhar, né? Sonhar é um recurso que todo ser humano possui, né? Algumas pessoas dizem que não sonham, mas elas sonham sim. Apenas elas não se lembram do sonho, né? Sonhar é uma forma de viver experiências psíquicas que a nossa mente censura quando estamos acordados. Então, quando nós sonhamos, é como se abrisse um cenário para realizarmos desejos proibidos ou irmos contra as normas éticas da realidade. O sonho, ele pode ser visto assim como um espaço de loucura permitida, onde realizamos fantasias conscientes e inconscientes. Então, quem sonha, quem vive 60 anos, dorme 20 e sonha 4. Então, é bastante, né? É bastante. Sonhar por 4 anos é bastante, né? O sonho, ele é tão necessário ao equilíbrio biológico e mental como o nosso sono. Ele é um evento natural, é um autorretrato espontâneo e simbólico da situação atual do inconsciente. O sonho, ele é um teatro, é como se fosse um teatro, onde o sonhador é ao mesmo tempo o ator, a cena, o autor, o público e o crítico. Somos todos os elementos do sonho. Então, tudo que você sonha diz respeito a você. E o sonho, ele é uma preparação para a nossa vida. Um bom exemplo para se dizer sobre o sonho é que o sonho é como um helicóptero sobrevoando uma estrada. Você está dirigindo por essa estrada e ele está vendo o que está acontecendo lá na frente e ele vai te mandando sinais, ok? O inconsciente se manifesta pelo símbolo, que é um transformador de energia psíquica de processos inconscientes em conscientes. E o símbolo é a melhor expressão possível do que ainda é desconhecido. Para a gente entender os sonhos, nós precisamos ficar atentos aos símbolos e fazer associações. Um exemplo, que é um exemplo meu mesmo, quando eu comecei a escrever os livros, eu comecei a sonhar muito com meu filho. Eu sonhava muito com ele. Aí eu percebi que esses sonhos com ele se encaixavam perfeitamente nos capítulos que eu estava escrevendo. E isso me ajudou muito, aí eu deslanchei com os livros, né? A hora que eu descobri isso foi rápido, foi super fácil. Então, nós precisamos interpretar e encaixar no nosso próprio cotidiano, né? Eu tenho uma paciente que ela sonhou que ela estava em um quarto branco, todo branco. A parede era branca, os móveis brancos, persiana branca, todos os enfeites, assim, do quarto era branco. E ela acordou se sentindo muito fria. Essa pessoa, né, em terapia, ela revelou que ela estava tendo pouca intimidade com o seu parceiro. Então, quando você traz isso para a consciência, você consegue fazer mudanças na sua vida, mudanças significativas, né?
Um outro trabalho com sonhos é realizar rituais para a concretização dele. Por exemplo, uma pessoa sonhou que usava um casaco de inverno bem longo e pesado, mas ela tirou porque o peso estava incomodando muito. Ela deixou numa cadeira e foi embora. Aí ela acordou com uma sensação de leveza. Quando falamos em fazer rituais para o sonho, assim, nesse caso, essa pessoa poderia fazer uma limpeza no guarda-roupa, tirar algumas roupas, né? Tirar mesmo algum casaco, dar o casaco, ou então lavar o casaco e colocar no sol, né? E algumas roupas também doar, fazer doações, entendeu? Então, isso seria um tipo de ritual para esse sonho aqui desse paciente meu. Agora eu vou falar alguns tipos de sonhos. São vários tipos, mas eu vou citar só alguns, porque senão não dá tempo, né? Então, vou falar dos sonhos premonitórios. Os sonhos premonitórios prevê acontecimentos. Eles são difíceis de serem identificados porque são percebidos só depois que o evento acontece, né? Geralmente, sonho com morte, gravidez, ou acidentes aéreos, acidentes com carro, né? Algum tipo de acidente. Eu tenho um exemplo também de uma senhorinha que, quando ela era criança, ela sonhou que ela estava na frente do espelho e penteando os cabelos. Aí a escova dela caiu no chão. Ela abaixou, pegou a escova. Quando ela retornou o olhar no espelho, ela viu o funeral do tio dela. Aí ela acordou assustada, correu para a cama da mãe dela e falou: mãe, o tio morreu. Aí a mãe falou: não fala isso, menina, vai para o seu quarto, volta a dormir, né? Na manhã seguinte, do outro dia, chegou a notícia do falecimento do tio. Então foi um sonho premonitório que ela teve. O Jung também teve um sonho premonitório, onde ele previu o banho de sangue na Europa, que parecia ser a chegada da Primeira Guerra Mundial. Ele teve esse sonho premonitório também. Agora eu vou falar dos sonhos compensatórios. Os sonhos compensatórios suprem nossas carências e têm o papel de dar equilíbrio para a nossa psique. Por exemplo, se estamos pobres, sonhamos com dinheiro. Se estamos sozinhos, nós sonhamos com alguém que está nos acompanhando. Se você parar de beber água, por exemplo, por alguns dias, sonhará com piscinas, você vai sonhar com rios, com cachoeiras. Enfim, a água aparecerá de alguma maneira no seu sonho. Interpretar sonhos era bem comum também na antiguidade. E na Bíblia aparecem várias referências, como, por exemplo, o sonho dos 3 reis magos, né? Quem não conhece o sonho dos 3 reis magos, né? Eles foram alertados através de um sonho para não avisar o rei Herodes do local onde nasceu o menino Jesus, já que o Herodes sentia-se ameaçado com a notícia do nascimento de um rei e queria matá-lo, né? Então, foi assim, através de um sonho que eles mudaram, os 3 reis magos mudaram o caminho. Na Bíblia existem muitos outros, e José também era um grande interpretador de sonhos na Bíblia. Esse aqui é só para dar um exemplo, né, para vocês. Bom, com todos esses exemplos, né, eu preciso dizer também que não existe um significado fixo a uma imagem dos sonhos. O que precisamos fazer é buscar o significado pessoal para a pessoa que sonha, indo além da aparência óbvia da imagem que vem no sonho, né? E buscando entender os símbolos que o sonho traz, tudo em forma de símbolo. Os sonhos nos ajudam a realizar o potencial de vida que existe em nós, e mesmo quando eles não são interpretados, mesmo assim eles são de grande ajuda para o nosso equilíbrio psicológico. Os sonhos possuem profunda sabedoria e nos proporcionam descobertas maravilhosas e reveladoras, que nos remetem ao sentido real da nossa vida, ajudando a encontrar o nosso próprio destino e, por que não dizer, encontrar a nossa própria alma. Tem uma frase de Jung que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que ele fala assim: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. E com essa frase aqui eu passo pro Anastácio. O Anastácio abrir as perguntas. Sandra, gratidão. Tem uma pergunta aqui. Eu coloquei uma sequência aqui no bate-papo, mas eu queria, então, como foi uma pergunta direcionada para você, que você respondesse aqui.
apesar de ser a última aqui, ó. A Soraya está perguntando, Sandra, o que a água significa no sonho? Apesar de você já ter falado aí, muita água como o oceano. Aham. A água, na verdade, água significa os sentimentos, né? Os sentimentos da pessoa. Então, você tem que analisar como é que tá essa água, se a água tá limpa, se a água vem em formato de onda, de repente você sonha que vem uma onda e te derruba, né? Então, você tem que analisar a sua vida e ver se tem alguma coisa que está querendo te derrubar, né? Tem que analisar se essa água é limpa, né? Se essa água é turva. Então, tudo o significar vai de contra ao seu sentimento. Respondeu? Tem outra pergunta, Eli e Mariluz, a gente já volta para vocês, mas é que tem outras perguntas direcionadas para a Sandra, então vamos logo fazer aqui. Quero fazer uma pergunta. Quando uma idosa sonha que está coberta de larvas, bichos? Então, no sonho, é assim, no sonho tudo é você, né? Eu me falar que tudo que você sonhou é você. Essa idosa é você, ou essa idosa se você conhece essa pessoa, é o que você se reconhece nessa pessoa, né? E os bichos têm alguma coisa aí te incomodando, porque como o sonho é direcionado a você, tudo é seu. E o que é essas larvas, né? Essas larvas te incomodam? Porque pode não incomodar também, mas é nojenta essas larvas. O que na sua vida está acontecendo de nojento, por exemplo, se você achar essas larvas nojentas, entendeu? Em cima da pessoa, é um pouco asqueroso esse sonho, né? Mas você tem que buscar dentro de você a resposta. Ok, outra pergunta, Sandra. Só sonho correndo. O que seria? Desde nova que corro em sonhos. Você está correndo atrás do quê? Desde muito nova, o que você está buscando na sua vida? Você está correndo atrás de alguma coisa. Se é um sonho recorrente, se ele vem sempre, assim, é recorrente, ele está te mostrando para você descobrir o que é que você tá em busca do que na sua vida. E alguma coisa que, se é recorrente, que é desde pequeno, então é recorrente, né? Então é alguma coisa que você ainda não conseguiu alcançar. Sandra, mais uma pergunta. Sonhar com cobra, o que pode ser? Sonhar com cobra. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma paciente que ela sonhava com cobra, que a cobra queria picar ela, sempre no sonho, e nunca essa cobra conseguiu picar ela. E uma vez ela sonhou que ela foi picada. Ela sonhou com a cobra conseguiu picá-la. E aí o que aconteceu na vida dela, né? Ela tinha um problema de herança na família, e ela queria pegar parte dela na herança, e ela não conseguia pegar essa parte, porque tinha todo o emocional dela com os irmãos, né? E os irmãos não queriam pagar, e ela queria a parte, e ela às vezes queria, às vezes não queria. No momento que ela conseguiu pegar essa parte da herança, foi o dia que ela sonhou com a cobra. A cobra picou ela no sonho, porque ela resolveu isso, e os sentimentos com os irmãos aflorou um pouco mais forte no sonho. Só que ela parou de sonhar, entendeu? Então a cobra, você precisa entender onde é que você se encaixa ali. Deu para Sandra, entender? a próxima pergunta é com relação aos livros de indicação, onde pode estudar sobre sonhos. Você quer indicar? Eu também tenho alguns para indicar, mas comecemos por você. Olha, eu tenho do Jung, né, que eu acho que é muito, assim, muito especial, é Memória, Sonhos e Reflexões, do Jung, que é um sonho maravilhoso. Tem do Freud, né, também, né, Interpretações de Sonhos, foram os que eu li, e os meus livros também, né, que tem vários sonhos interpretados do mesmo jeito que eu falei para vocês, né. O último livro tem os 7 sonhos interpretados, né, que é o Spa dos Seus Sonhos, que é mais ou menos contando isso que eu falei, que eu conto aqui, né, que eu contei aqui. São sonhos que as pessoas acabam se encaixando, e aí elas se encaixando, elas conseguem, assim, arrumar mesmo a vida, né, ver o que tá pegando ali, vai caindo as fichas,
tipo, o quebra-cabeça vai se encaixando e a partir das interpretações, elas conseguem viver mais felizes sem isso. Ok. Além dos clássicos que ela citou, eu indicaria esses dois aqui, tá? Então, esse primeiro aqui não são livros escritos por Jung, foram escritos por alguém falando de Jung, que é Jung e a Interpretação de Sonhos, e esse outro aqui, escrito também na linha da psicologia analítica, que é Sonhos, um estudo dos sonhos de Jung, Descartes, Sócrates e outras figuras históricas. Essa aí é por Marie-Louise von Franz. Também indicaria. Beleza? Então, a próxima Me pergunta. lembrei de um, deixa eu falar mais um que eu lembrei, desculpa. É o livro vermelho do Jung também. É ótimo também. Chama O Livro Vermelho. Além dos sonhos, tem mandalas, né? Que ele mesmo desenhou. É ótimo, é muito bom. Mais uma pergunta aqui. Sonhos que você tenta correr e não sai do lugar, Sandra? Então, a pessoa está estagnada em algum lugar, em algum momento da vida dela, em algum aspecto da vida dela, ela está parada. Ela não consegue sair. Então, ela tem que buscar dentro dela esse momento aí, que ela está parada. Onde que é, entendeu? Ela tem que buscar isso dentro dela. Sandra, sonhos sobre como canais de cura e libertação. E se esses sonhos por si trazem a libertação da psique ou deve-se fazer algo? Olha, assim, liberta muito, sim, liberta. Tem que fazer tipo aquele sonho que eu falei do ritual, né? Você pode elaborar um ritual para o seu sonho. Dependendo do sonho, como ele vem, o que ele te conta, a história que ele te traz, você faz um ritual. Pode ser qualquer ritual, você pode elaborar o que você achar melhor. O ritual uma boa coisa assim para se fazer. Você pode também escrever, né? Você pode escrever sobre aquele sonho. E acho que é isso, acho que os principais são esses, assim, que liberta, que dá uma liberdade depois, que você consegue entender o sonho, né? Sandra, passei muitos anos sonhando que estava me afogando. Depois que os meus filhos nasceram, eram eles que se afogavam. De repente, esses sonhos pararam. Nunca entendi o motivo. Então, teve algum momento aí da sua vida que talvez, assim, aí tem que estar em terapia para a pessoa ir falando, né, e chegando a uma conclusão, o que é que estava afogando essa pessoa, né? Depois que os filhos nasceram, ela parou? Será que ela tinha algum problema para engravidar? Ou será que ela tinha muita vontade, né? E achava que não ia conseguir? E quando ela conseguiu, os filhos nasceram, aí esse sonho cessou. Então pode ser que ele estava mandando sinais, né, para ela. Sandra, por que sonhamos com pessoas que nunca vimos na vida? Na verdade, os sonhos, quando você sonha com pessoas que vocês nunca viram, que a gente nunca viu, é algum aspecto assim que você assim não dá nem para se reconhecer, né? Mas pode ser um arquétipo que vem no sonho, alguma coisa assim de antepassado, pode ser alguma coisa nesse sentido dos arquétipos. Sandra, sonhar urinando muito. O que significa? Então, o que você quer pôr para fora, né? O que é que você começa a urinar, você quer tirar de dentro de você? Pode ser alguma coisa assim forte, né? Alguma coisa que vem a jato, né? Aquela urina a jato, muito, né? Então tem alguma coisa que você está querendo se libertar, por isso para fora. Ok, então ó, nós temos aí as duas primeiras perguntas que foram deixadas aqui para o final, então vamos voltar aqui. Eli, você quer fazer pelo áudio, porque já está lá atrás a tua pergunta, e também a Mariluz. Então, na sequência, Eli, Mariluz e Elânia. Por favor, quer começar, Eli? Pode ser a Mariluz? Pode? Mariluz, então, quer fazer a pergunta no áudio? Oi, Anastácia, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, eu perguntei lá no chat, como você vê os desdobramentos, né, que eu coloquei sonhos, no qual você tem vivência que não é apenas o seu psique? Sandra, por favor.
Desculpa, eu não entendi a pergunta. Tá, eu vou citar um exemplo. Eu até comentei no grupo mais cedo que eu tenho uma relação muito forte com os sonhos, tá? Então eu coloquei o seguinte: como você vê os desdobramentos, ou seja, os sonhos, no qual você tem vivência que não é apenas do seu psique, porque eu entendo, estudando um pouco, que não estudei muito ainda sobre os sonhos, que existem os sonhos que são do psique, que o terapeuta trabalha para entender e para ajudar o paciente. Mas quando você sonha que você tem essa vivência, que você sabe que não é só isso, como você entender isso? O que você pode trazer para a vida atual? Porque eu tenho essa relação muito grande com sonhos, e, ao contrário de muitas pessoas, eu sonho todos os dias e são profundos, e muitos deles eu anotei e anoto. Aham, aham. É assim, mas aí eu não entendi como você sabe que não é da sua psique, o sonho, né? Você fala de sonho assim, sonhei com uma cobra, o significado é Não, tal. não é isso. É justamente isso, é sobre uma vivência que eu sei que não é somente do meu psique, que não é Ah, somente da minha vida, por exemplo, atual. Eu sei que os sonhos, por que eu falo isso? Porque os sonhos, normalmente, quando eu os tenho, eles são muito profundos, são lugares e situações que eu vivo, e assim, e que quando eu acordo, eu lembro deles claramente. E eu sei que não uhum, é só apenas do meu psique, que existe algo além disso, uhum. entendeu? Você anota eles. Então, Anoto. assim, você tem que ver então a simbologia deles. Qual é o símbolo que ele te manda, né? O que que ele está querendo te dizer? É sempre o mesmo sonho ou não? São diversos sonhos. Sonhos, Os mesmos? diversas situações. Ah, diversas Não, situações. isso. Aham. Então, o sonho tá te mandando símbolos e você tem que tentar entender esse símbolo aí, o que significa. Por exemplo, eu tenho uma paciente, vamos ver se vai te ajudar. Ela sonhou uma vez porque assim, você tem que ir atrás do ânimos, tem que saber o que é ânimo, o que é sombra, né? O que é persona. Então, tudo isso faz parte de você. Então, essa minha paciente, ela sonhou que ela chegou um homem para ela e deu um buquê de flor para ela. E na época, ela estava em busca de lembrar de uns versos que ela recitava quando ela era pequena. E ela perguntava para a mãe dela: mãe, lembra aquele versinho? E a mãe dela não se lembrava. Depois desse sonho, então ela se deu assim, o ânimos dela, ela se conectou com esse ânimos, né? Então o ânimos é a força, é a ação da mulher. Quando ela se conecta com esse ânimos, ela vai em busca da procura. Ela viu, então, e aí mesmo, desculpa, mas no próprio sonho dela, ela viu uma pessoa falando para ela: anota os versos que ele estava falando. Então esse homem deu a flor para ela e declamou uns versos. Agora que eu lembrei. Aí quando ele declamou os versos, ela olhou do lado e uma pessoa, uma mulher, falando para ela: anota os versos, anota. Quando ela acordou e ela fazia tempo já que ela queria lembrar daquele versinho quando ela era criança, e a mãe dela não se lembrava, ela perguntou de novo para a mãe, depois desse sonho. Quando ela perguntou para a mãe falou: não me lembro, talvez sua tia lembre. Ela pegou e ligou para a tia dela, uma tia dela que cuidava dela também quando era pequena. E a tia falou: eu lembro, é esse, esse, esse. Então, é assim, através do sonho, o sonho mostrou para ela teve aquela força, o ânimo chegou, ela estava junto com aquele ânimo quando ele deu a flor para ela, quando ele recitou um verso. Ela estava em paz ali com o ânimos dela. E de uma maneira ou outra, ela conseguiu o que ela queria, entendeu? Então, através dessa simbologia, você tem que ir atrás assim, pescando, né? Pode ser isso, pode ser aquilo. É assim que funciona. Complementando a Sandra aí, viu, Mariluz? Visto Jung, né? Visto É, Jung, com- né? Na visão de complementando Jung. complementando a Sandra, Mariluz, pode ser exatamente essa definição que a Sandra estava
indo nesse sentido, a questão dos meta-sonhos do Bert Hellinger, onde ele diz que são aqueles sonhos que trazem soluções às questões. Pode ser por aí. Mas, Mariluz, a nossa amiga Sandra faz parte lá do grupo também. Tu pode dirigir as perguntas mais específicas também depois para ela, tá bom? Uhum. Pode Então sim, pode mandar. Elânia, Obrigada. obrigado. Elânia, por favor, liga aí o seu microfone, sua vez. Você pediu para falar por Boa microfone, noite, né? pessoal. Boa noite. Foi. Gratidão, é meu primeiro encontro aqui. Bom, a pergunta é o seguinte: fui eu que mandei a pergunta relacionada ao sonho como um canal de cura, certo? E assim, eu tenho uma vivência de busca por respostas e cura. Eu tenho fibromialgia e sofro por alguns processos. Então, assim, eu sonho muito. E a minha dúvida é assim, o próprio sonho, ele já traz uma libertação de algo inconsciente, ou eu tenho que fazer alguma coisa com a mensagem daquele sonho? Porque, assim, muitas vezes são situações no sonho que eu não lembro de ter vivenciado, de fato, e que eu não tenho como, entre aspas, resolver. Tipo assim, perguntar se eu sonho com minha mãe, com meu pai, perguntar se aconteceu, sabe, procurar alguma coisa. Então, assim, o sonho, ele já é, por si só, esse caminho? Deu para entender? Sandra? Uhum. Sim, então, ele pode vir para te dar o equilíbrio, né? Provavelmente ele vem aí para te equilibrar alguma falta que você sente. Dependendo do sonho, ele pode vir justamente para te dar esse equilíbrio que tá te faltando, segundo Jung. Agora o Bert Hellinger. Elânia, só complemento. Terminou, Sandra? Terminou? Sim, Tá. sim, porque é vago, né? Tem que ter mais símbolos de sonhos, tem que ter mais coisas assim dos sonhos para a gente tentar chegar num denominador comum aí para ela. Elânia, a minha leitura da tua pergunta é o seguinte: os sonhos eu entendo como tem a mesma função do sofrimento. Eles são mensageiros. Tá? Eles não trazem a mensagem e a solução. Eles trazem a mensagem. Aí a solução é o indivíduo. Como é que o indivíduo vai interpretar aquela mensagem é o processo do indivíduo. E aí realmente aí você tem que estar atento aos símbolos do sonho. Mas pelo menos minha leitura, o sonho por si só, ele, por exemplo, não vai curar. Ele vai mostrar um caminho. É mais ou menos isso a tua pergunta? Compreendi. Sim, sim. Tá? Então ele mostra um caminho. Aí cabe a você, primeiro, compreender qual é esse caminho e, segundo, executar. Beleza? Agora, uma questão interessante, viu, Alane, nesse teu caso aí, e aí também para outros, talvez uma constelação te ajude. Lembrando, o que é a constelação? Constelação é onde se abre um campo energético, onde serão apresentados naquele campo o drama do sistema. O que é que está pegando? Então, talvez você e outras pessoas estejam sendo submetidas a movimentos sistêmicos, ou como diria Jung, a arquétipos que não são seus. Entendi. Você pode estar carregando coisa que não é sua. Ok? Aí o sonho, ele te mostra isso, esse caminho. Mas, talvez que, como é uma mensagem criptografada, simbólica, você não tenha tanta clareza para entender. Mas quem sabe numa constelação? Beleza? Fica a dica aí. Pessoal, dando sequência. Sonhar com ondas gigantes. Sandra. Foi aquilo que eu falei, né? O que é que tá querendo te engolir, né? Você tem que ver na sua vida, se a onda vem, se ela te arrasta, entendeu? Se a onda gigante vem, se ela te domina, você tem que saber, daqui a pouquinho vai acontecer alguma coisa, então você tem que estar, assim, esperta, porque alguma coisa vai chegar para te derrubar, se a onda te derrubou, né? Sonhos premonitórios, todos podem ter? Refere-se à sensibilidade da pessoa? Isso depende das pessoas, né? Tem gente que tem muito, não dá para a gente saber, né?
às vezes tem pessoas que até têm o sonho premonitório, mas não se lembram, né? Mas, assim, não dá para saber se todos podem ter, né? E a pessoa que tem, geralmente lembra e conta e quer saber, né? E logo acontece alguma coisa grave, né? Beleza. Tem uma pergunta aqui que não é sobre sonhos, é sobre ordens do amor. Simone, por gentileza, e da Soraya também, tu liga o microfone? Que ordens do amor dirigida para mim. Oi, Vamos lá. tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. É o seguinte. Simone, eu estava te ouvindo, agora não estou mais. Tá bom, tá ouvindo agora? Eu fui tentar Vamos lá, ligar vamos lá. o vídeo e desliguei o áudio. Ah, ah, É o seguinte, por exemplo, você fala que a gente tem que seguir a hierarquia, né? Ter o equilíbrio e o pertencimento, né? Nas ordens do amor. Mas, por exemplo, um caso familiar. Eu tenho uma tia que ela está com Alzheimer, né? Então, por exemplo, a vida das minhas primas é cuidar dela. Ou seja, a minha tia passou a ser filha delas, né? Na realidade, é como se fosse isso. E isso não é contrário à ordem do amor, mas também é sua mãe, você não vai abandonar. Como é que você vai fazer? Como que é nessa situação para o Bert Helling? certo, veja bem, ó. Essa situação, a situação fática do mundo real, na minha leitura, não é o que se refere à ordem da hierarquia, ou na ordem do dar e do receber, tá? Aí, a função do filho, quando o pai estiver doente, é cuidar dos pais velhos, tá? O que ele se refere é o seguinte: quando há consciência de todos e o filho resolve ser pai ou mãe dos pais, tirando a capacidade dos pais de exercer a sua função. Aí, os pais já não exercem mais a sua função, não por opção deles, mas por uma imposição da natureza. Então, aí é questão diferente, não se aplica, aí é uma exceção à regra. Tá? Então, aí a regra é que os filhos cuidem do pai, assim como os pais cuidaram dos filhos quando eles eram pequenos. Entendi. Beleza? A Soraya Entendi. fez Então, uma. Diga, diga. então, nesse caso aí, é só quando, por exemplo, o filho quer, o pai ainda pode ter as suas atividades e ele quer mandar na vida do pai, quer administrar, quer fazer o que o pai não siga, quer orientar o pai, é como se fosse Exatamente, isso. exatamente, tá? Porque o sistema que Bert Hellinger sempre faz a referência é o seguinte: a imagem, né? Como Jung gosta de se referir, a imagem é o seguinte: os pais são grandes, os filhos são pequenos. E isso vai continuar até o final da vida de todo o sistema. Tá? Não há que se mudar isso. Esse caso que você falou é exceção à regra por imposição da natureza, uma imposição de uma questão de doença patológica, né? Beleza? Tá bom. A Obrigada. Soraya pergunta aqui, Tássio, que é que mesmo? Não houve intenção, mas o sofrimento foi gerado na vítima. Isso trará danos emocionais para a pessoa, mesmo sem a intenção? Eu acho que ela estava falando aqui da questão do aborto, tá? Então veja bem, ó, um aborto espontâneo, um aborto natural, claro que vai gerar uma dor para os pais, tá? Mas nós estamos falando aí de um passivo para o sistema. Tá? Como é um aborto espontâneo, um aborto natural, a questão da dor vai ter que ser vivenciada pelos pais como um luto, como aquele sentimento primário. Mas acabou o período de luto, acabou a dor. Deve ser assim. Não vai ser gerado aí um sentimento secundário. Por quê? Porque não há culpa, não há intenção. Beleza? Mariluz, pode fazer mais uma pergunta? Pode. O que é o sistema segundo dentro da constelação familiar? Ótimo. Então é o seguinte, ó, o que é sistema? Tá? A gente sempre fala de sistema, sistema, sistema. O que é sistema? Sistema é aquela rede energética
que o indivíduo está ligado em razão das suas relações, em razão das suas conexões. Nós temos aquele sistema primário, onde nós nascemos, nossos pais, e aí nós damos origem a outro sistema, com esposa e filhos, e damos origem na vida a uma série de sistemas. Todas as pessoas que nós nos relacionamos, nós criamos sistemas. Então, se essas leis forem descumpridas em qualquer das nossas relações, gerará passivo que obrigará um movimento sistêmico, que ocorrerá sofrimento, que se não for resolvido criará dor e assim por diante, até ser resolvido por alguém. Passará de geração para geração até ser resolvido por alguém. Isabelita, primeiro... Eu não entendi, Isabelita. Depois tu escreve aí de novo. Pessoal, terminaram as perguntas aqui. Alguma pergunta a mais para a gente realizar? Paula tem uma pergunta. Pois não, Paula? Pode Oi, falar no Tássio. áudio. Oi, sou eu. Na verdade, eu tenho duas, mas se puder responder uma, já tô feliz. A primeira é, qual que é o significado de quando você sonha com uma pessoa que já faleceu? Mas é um sonho feliz, é um sonho que talvez você esteja caminhando de mão dada com essa pessoa. Que mensagem que isso traz? E a outra pergunta seria, quando você sonha com uma situação conturbada, você não lembra do sonho quando você acorda, mas você acorda extremamente cansada. Sandra, por favor. Então, o primeiro sonho é assim, o seu inconsciente, ele não sabe que aquela pessoa faleceu, né? Então, de repente ela sumiu para o seu inconsciente. E aí ele traz essa pessoa para te dar o equilíbrio, para você se equilibrar a falta que essa pessoa faz. E a outra pergunta? Quando você sonha... Não, quando você sonha, mas quando você acorda, você não lembra, mas você acorda cansada. Cansada de tanto sonhar. Cansada do sonho conturbado. Cansada. Tá. Fisicamente cansada. Você sabe que foi um sonho conturbado, né? Então você precisa... um sonho agitado ou conturbado, um sonho... Você precisa saber o que é que tá... O que pode acontecer com você, assim, ou o que aconteceu que está te deixando cansada, que isso está te perturbando. Então, talvez esse sentimento que você acorda é o que vai acontecer daqui uns dias. É o helicóptero que eu falei te mandando mensagens. Embora você não lembra do sonho, porque o ideal seria lembrar do sonho e pegar aquele símbolo para você tentar direcionar ele na sua vida e saber do que ele está falando, o que ele está trazendo para você. Então, você pode esperar uns 3, 4, até, sei lá, a gente não põe data assim, né? Mas é uma semana, 2, que você vai passar por um estresse, você vai ficar nessa canseira aí, entendeu? Segundo Jung. Agora o Bert Helling é com o Anastasia. Gratidão, Paula, gratidão. Gratidão. Tem uma pergunta da Amanda aqui. Tássio, repete todas as leis do amor, por gentileza. Só anotei 3. Pertencimento, equilíbrio e hierarquia. São essas 3 mesmo, tá, Amanda? Agora, é importante lembrar que existem outros fundamentos na constelação familiar. Por exemplo, a questão da função. Tá? Função é uma ideia que é a base, praticamente, de toda a estrutura da constelação familiar. Porque quando um indivíduo não está exercendo a sua função, certamente ele está descumprindo a lei, por exemplo, do equilíbrio ou, por exemplo, da hierarquia. Beleza? Mas são essas, tá, Amanda? A próxima, Ingrid, tem uma pergunta. Quer falar, Ingrid? Por favor. Pode ligar seu microfone. Tá ouvindo? Sim. Pronto. Sobre sonho, né? Eu tive um sonho há muito tempo atrás, um sonho que me marcou muito. Era uma época que eu estava passando por um processo de depressão, estava fazendo terapia, e eu não estava dormindo bem, então sempre eu dormia, eu sempre me assustava durante a noite, não estava dormindo bem, pela própria situação. E eu sempre dormia com um terço, né, que para mim sempre representou
um símbolo de fé, de força, enfim. Então, quando eu não estava dormindo bem, eu estava dormindo com esse texto. E eu sonhei que eu estava no hospital, e aí vinha o meu avô, que já morreu, né? Na época também já tinha morrido, e eu ficava muito angustiada, porque quando eu via ele, eu reconhecia, né? E aí ele pegava na minha mão, eu estava deitada numa maca, né? Como se estivesse realmente no hospital, e ele vinha como se fosse me consultar. E aí, quando eu via ele, eu ficava tão apavorada, assim, tão em surpresa de estar vendo ele pegava na minha mão, e aí eu acordava eu acordei com o som da minha própria voz, né, chamando o vô, e foi o som da minha própria voz que me despertou. E quando eu acordei, eu senti um cheiro de éter. Só que eu pensei que era muita loucura, né? Porque, não, eu estava no hospital, e aí eu estou tentando associar. E aí eu peguei e levei o texto para minha mãe, né? Respirar e eu digo, mãe, cheira isso aqui para mim, por favor. Ela, tá pura éter. E aí eu não sei, assim, né, se realmente é uma coisa espiritual minha ou se esse sonho tem algum significado da psique. Sandra, por favor. Bem, bom, esse sonho, assim, analisando assim, friamente, né, esse seu avô pode ser, assim, o seu ânimos, né, então talvez ele tenha ido através do sonho, porque o ânimos da pessoa é a força, é a ação. Talvez ele ali naquele momento seu, um momento ruim na sua vida, ele chegou ali para te ajudar, para te dar essa força. Então, na verdade, ali ele pode ser assim, é você, tanto é que você ouviu, né, a sua própria voz quando você acordou. Então, pode ser um ânimos ali para te dar força, para te dar uma ação, para você conseguir superar esse momento. E levar o terço lá para sua mãe, você fez justamente o ritual, né? Pegar o terço ali, porque o ritual é consciente. Você sonhou com o terço lá no inconsciente, né? Através do sonho. Mas você fez o ritual pegando aquele terço e levando para sua mãe. Isso pode ajudar também nessa passagem sua, nessa passagem da sua vida aí, né, nesse momento ruim que você estava vivendo. Ok, só destacando um ponto aí, viu, Ingrid, que você citou a questão da depressão, queria trazer uns comentários até na linha de Jungiana mesmo, na linha da psicologia analítica, que pode ajudar outras pessoas também que passam por esse processo. Vamos lembrar que, tá, depressão é o quê? É uma mágoa, um rancor, uma tristeza, um ódio que não consegue se expressar no mundo externo e retorna para o próprio ego. Então vou repetir. Depressão é uma mágoa, uma tristeza, uma dor que não consegue se expressar no mundo externo, e aí por vários motivos, principalmente quando o indivíduo está na época da infância, que tem, por exemplo, um pai controlador, uma mãe obsessiva, uma mãe superprotetora, um tio não sei o quê, uma avó não sei o quê. Então aquela dor foi reprimida, foi recalcada, e aí na fase adulta, essa dor ela vai ressurgir, mas ressurgir contra o próprio indivíduo. E normalmente ela atrapalha, um dos aspectos principais que ela atrapalha é o sonho. O indivíduo dorme mal, o indivíduo aí, quem dorme mal tem um dia ruim, né? Aí começa um processo de ansiedade, ou seja, tudo é gerado, novamente vem Freud com toda a sua genialidade, tudo é gerado lá no nosso passado ancestral. Pessoal, nossa última pergunta aqui, para a gente encerrar, fazer um exercício com a Sandra. Quando você sonha com a força invisível lhe atacando, lhe prendendo e você fica lutando para se soltar até acordar chorando. Sandra? Sim, tem alguma força aí que está te dominando, né? Tem alguma coisa aí que está te dominando, está te pegando, tá te segurando e você não está conseguindo se soltar. Então você tem que saber o que pode ser. Você tem que ver na sua consciência, né, na sua vida, o que pode ser que está te impedindo, te segurando. Todos esses sentimentos que você sente no sonho, você tem que buscar ele aqui fora. Ok, então vamos fazer o seguinte: a Elânia
Vou ler mais a pergunta da Elânia, mas aí a gente encerra, mas aí a gente continua no WhatsApp, tá, pessoal? Naquele nosso grupo do WhatsApp, a Sandra estará carinhosamente atendendo aí a interpretação desses eventos aí. Então, a última pergunta da Elânia. Já sonhei várias vezes com meu avô já falecido, mas no sonho sei que ele morreu. São muitas visitas. Geralmente o sonho se passa na casa que ele morava. Eu anoto às vezes que ele vem em um caderno, isso no sonho. Então, pode ser o equilíbrio da falta do avô, né? A casa que você sonha, tem que ver essa casa. A casa geralmente é a própria vida da pessoa, né? De repente, você tem que ver em qual cômodo você tá, né? Se é na sala, se é na cozinha, né? Que nem aquele sonho que eu falei do quarto branco, né? A pessoa viu que tudo no quarto era branco. E ela trouxe para a consciência e conseguiu enxergar o que o sonho quis dizer para ela, né? Agora tem também a parte do ânimos, né? Do seu avô, que o ânimos é você mesmo, é sua parte masculina, te trazendo alguma coisa. Então, assim, é bem superficial falar, né? Alguma coisa assim, muito direcionada e falar, não é isso, né? Então, tem que fazer aquele trabalho, seria a cura pela fala, a pessoa ir falando e falando, até chegar no ponto da sua consciência. O que acontece? Geralmente é equilíbrio, quando é assim, para dar o equilíbrio da falta do avô, e geralmente é o ânimos, é o seu próprio ânimos ali te mandando algum sinal. Ok. Sandra, tu quer então fazer o exercício que você preparou? Vamos lá então para o exercício, tá? Vamos lá. Então, vou pôr uma musiquinha pra gente, para fazer o teste do inconsciente. Porque depois de todo esse aprendizado aí sobre sonho, né? Vamos fechar os olhos. Vamos visualizar uma floresta. Nessa floresta existe um caminho. Agora visualizem uma chave. Agora você encontrou um urso. E agora encontrou um muro. Visualizem esse muro. E por último, você encontrou água. A floresta é a sua vida. Se você visualizou a floresta fechada ou aberta, clara ou escura, se passa raios de sol e assim por diante, indica a sua atitude em relação à sua própria vida. Esse caminho que você visualizou é a forma, é a maneira que você resolve seus problemas. Se o caminho for reto, resolve com objetividade. Tortuoso, dá mais voltas para solucioná-los. A chave significa o poder. Você pode ligar ou desligar, abrir ou fechar. A chave te dá acesso ao mundo, tanto material quanto espiritual. Dependendo da aparência da chave e do tamanho dela, você entenderá o tamanho do seu poder. O urso. O urso é o tamanho do seu problema. Pequeno, você minimiza. Se grande, você maximiza seus problemas. O muro é a sua capacidade de lidar com o perdão. Se for baixo, você perdoa facilmente. A água significa os seus sentimentos. Analisem a quantidade e a cor da água. Água suja ou barrenta, sentimentos ruins e obscuros. Água clara e límpida, sentimentos puros. É isso aí, pessoal. Agora, espero que vocês tenham gostado. E agora o Anastácio
Segue, né, Anastácio? Pessoal, belíssimo exercício, Sandra. E eu vou fazer o seguinte: alguém quer contar aí, uma pessoa só, como é que viu o urso, como é que viu a chave, como é que viu o muro, para a Sandra interpretar? Por favor, quem quiser, a primeiro que ligar o microfone. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. É a Cleide. Opa, Cleide, então Oi, vamos Cleide. lá. Fale aí, porque é para a Sandra interpretar como é que tá o seu urso. Nossa, tá, na verdade, o que mais me preocupou foi o muro. Conte pra Porque, gente. assim, quando ela falou no urso, eu imaginei um urso dócil, mesmo ele sendo um tamanho razoável, mas ele estava sentado, como se ele estivesse comendo mel, alguma coisa assim, que tivesse sendo trabalhado a parte boa do urso, entendeu? Mas quando ela falou no muro, veio assim na minha mente um L, um muro feito de L. Quando ela falou no rio, desculpa a palavra, eu pensei, puta que pariu, se o rio é perdão, eu tô lascado. Porque era como se tivesse tampado tudo. Depois eu comecei a visualizar como se eu conseguisse passar do muro e visse um rio, água corrente, entendeu? Do lado esquerdo. Mas tô precisando muito trabalhar meu perdão, viu? Demais. O muro é a capacidade de lidar com o perdão, né? Então, você está no meio do caminho, né? Se era um L, então tem uma parte alta que você perdoa. Você não perdoa com facilidade, mas tem a parte baixa também. Então, você está ali no equilíbrio, né, do perdão. Se era um L, né, entende? Você tem parte alta e parte baixa. Então, talvez, aí é a sua capacidade mesmo de lidar. Você tem as duas partes. É interessante. Gratidão. Tenho esperança ainda, viu, Tassi? Gratidão, Cleide, pela contar a sua imaginação, o que é que você imaginou. Sandra, gratidão pelo carinho, estar conosco. A gente eu que agradeço. Vai encerrar agora e agradecer mais uma vez a todos. Lembrando, a gente deve iniciar, então, a nossa constelação familiar sistêmica online secreta, com aquela relação, seguindo aquela relação que está no grupo, no dia 2 de julho. Daqui até lá, a gente vai. Hoje é dia 11, então nós temos aí 2 semanas antes do evento. Daqui a lá, nessas 2 semanas, eu estou me organizando para fazer umas lives, mas não mais nessa formatação, pelo Instagram, com outras pessoas, e eu vou manter vocês atualizados. Então, a minha gratidão é enorme para vocês, por ter estado aqui com a gente durante essas 11 semanas, tá? Vou fazer a gravação deste evento e novamente, namastê, gratidão a todos e uma excelente semana para todos nós. Isso aí, quem quiser ligar o microfone, fique à vontade. Gratidão, gente. Foi uma noite muito, muito importante, assim. Muito insights, tanto que eu não estou nem conseguindo pensar. Que bom, Cleide, que bom. Gratidão pela participação. Gente, muito obrigada por vocês me receberem aqui no grupo. Fiquei muito feliz em participar com vocês. Muito grata mesmo. Foi muito importante para mim. Gratidão, Sandra, gratidão. E a Sandra... Anastácio. Oi, pois não? Então, essa é a última nesse formato? Isso, essa é a última. Nesse formato, qual o formato? Esse formato teórico, de discussão de ideias. Né? A partir de agora é na prática, no Webex, ou então nas próximas 2 semanas no Instagram. Lembrando que no Instagram só temos 1 hora e não há interação com os participantes. A interação é por meio de mensagens. Né? Tá certo. Beleza? Anastácio, muito bacana o evento, Anastácio. Rita e eu acompanhamos o tempo todo. Sejam bem-vindos, Cláudio. Cláudio e Rita são amigos lá de Brasília, tá? Gratidão pelo carinho da participação. Quem está aqui, Cláudia? A Cláudia, lá do Rio Grande do Sul. Querido. Tá aqui também conosco, a Cláudia. Cláudia Caldeira.
Cláudia Caldeira, não é? Isso, tudo bom? Ah, sim, claro. Que bom te ver. Muito legal, Cláudia. Um beijo para vocês aí. Não estou mais morando em Brasília, Cláudio. Estou em Porto Alegre. Eu sei. Que Dudu. Tá bom, um beijo para vocês. Beijo, abraço aí. Tchau, querido. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Gratidão Tchau, pessoal. Pelo carinho de sempre. Tchau, obrigada. Um beijo. Vamos com Deus todos. Amém. Depois eu vou disponibilizar a gravação no grupo, tá, pessoal? Legal. Isabelita, gratidão, Isabelita, Karen. Né? Obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Rafaele, Mirella, Soraya, Elina, Cristiane. Um grande abraço, um beijo no coração aí de todos.